Num momento quando ninguém esperar, estaremos entre nuvens no céu. Veremos então o rosto a brilhar, Jesus nosso libertador. Sua noiva, vestida com esplendor, finalmente unida ele estará. Na terra, porém, onde a ira de Deus, até Cristo conosco voltar, reinaremos 1000 anos, com novos corpos que já não mais perecem, depois pra todo sempre, pra sempre, em nova terra serviremos nosso Pai. Reinaremos 1000 anos, com novos corpos que já não mais perecem, depois pra todo sempre, pra sempre, em nova terra serviremos nosso Pai. Sintamos nós o mesmo que sentiu Jesus, humildemente seu terno amor mostrou, Pois sendo em forma de Deus, não deu impor usurpação, o ser igual a Deus, o ser igual a Deus. Antes se esvaziou e por servo se tornou. Desse homem humilhou-se assim o Salvador. Obediente foi a Deus, pois sua vida ofereceu. Obediente até o fim, morreu na cruz. O meu Jesus, meu Jesus. Sintamos nós o mesmo que sentiu Jesus, humilde sempre, amor sem par mostrou. Enfim o Pai o exaltou e sobre todos elevou o nome do Senhor, o nome do Senhor.
exalte o nome do Senhor Jesus, assim será. Toda língua então dirá, para a glória de Deus Pai, que Jesus é o Senhor, assim dirá. O meu Jesus é Senhor. O meu Jesus é Senhor. Foi meu Jesus quem me salvou, na rude cruz se entregou. Tão grato sou por seu amor e sacrifício remidor. Por isso eu louvo ao bom Deus que o seu Filho ofereceu por mim tão pobre pecador. Que excelsa graça, que amor, eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo meu Redentor. Na esperança vivo eu de habitar no lar do céu. Aguardo Cristo me chamar e a sua igreja arrebatar. Por isso eu louvo a Jesus, que na esperança me conduz. Que excelsa graça, que amor, vou habitar com meu Senhor. Eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Que excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo meu Redentor.
Boa noite a todos. Graças a Deus pela presença dos irmãos, também aqueles que nos acompanham pelo Facebook. É sempre um prazer ter a oportunidade de transmitir o culto e saber que tem pessoas, recebendo a mensagem pelas redes sociais também. Peço aos irmãos presentes que coloquem os seus celulares no silencioso ou no desligado, para não vir atrapalhar o culto. Nós vamos ler o nosso versículo anual, todos juntos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2. Vamos começar o nosso culto cantando o hino número 131, melodia do Maranata, Quanto Mais o Sirvo. Desde aquele grande dia que Jesus me salvou, quanto mais servir a Cristo, mais terno e doce ele ficou. Oh, quanto mais sirvo ao meu Salvador, mais sinto seu maravilhoso amor. A felicidade se torna maior, sim, quanto mais sirvo ao meu Salvador. Ele supre o que me falta, plena graça ele dá. Quanto mais se vão os dias, mais terno e doce ele será. Oh, quanto mais sirvo ao meu Salvador, mais sinto seu maravilhoso amor. A felicidade se torna maior, sim, quanto mais sirvo ao meu Salvador. Amém. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Oremos. Santo Deus, amado Pai, somos gratos, Senhor, porque é somente pela Tua misericórdia que nós temos a oportunidade de servir ao Senhor, ó Deus. Nós, pela nossa essência, nosso velho homem, queremos nos desviar dos Teus caminhos, ó Deus. O inimigo quer fazer com que nós venhamos a perder o foco, mas é pela Tua graça e misericórdia que o Senhor permite, ó Deus, que estejamos aqui nesse mundo servindo ao Senhor, ó Pai. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus, obrigado por essa graça que o Senhor derramou em nossas vidas, ó Deus, que possamos cada vez mais estarmos interessados e voltados aos Teus caminhos, ó Deus, aos Teus preceitos. Peço que essa noite, ó Deus, o Senhor esteja abençoando o pregador, abençoando a Tua mensagem, ó Deus, e que o Espírito Santo possa estar falando aos corações, ó Deus. É isso que eu lhe peço, em nome de Cristo. Amém. Vamos para o próximo hino. 348, voz de melodia, 348, Eu Sou de Jesus. Muito triste eu andava, aflito e sem paz, mas eu hoje tenho alegria eficaz e constantemente bendigo ao meu Deus. E é claro o motivo, pois sou de Jesus. Eu sou de Jesus.
para os avisos. Os nossos cultos presenciais, às 9 horas da manhã e às 18 horas, nosso culto à noite, nosso culto vespertino, sempre aos domingos. Nas quartas-feiras, às 20 horas, nós temos os nossos cultos com exclusividade pelas transmissões via Facebook. São estes os nossos avisos. Eu vou pedir então que o irmão Eduardo chegue até a frente para fazer o recolhimento das ofertas. Enquanto o irmão vai chegando, nós vamos para o último hino. Hino número 407, voz de melodia 407, mãos ao trabalho. Mas primeiramente o irmão vai orar pelas ofertas. Nós agradecemos ao Senhor pelos cuidados, pelo suprimento que o Senhor tem nos dado diariamente, Senhor. Nós agradecemos pelo privilégio de ter o Senhor como nosso Deus, nosso Pai, nosso Salvador. E pedimos ao Senhor sabedoria e entendimento sobre a sua palavra. Abençoe, Senhor, tudo que vai ser aplicado essa noite, que possa ser para os nossos corações de alegria a obra do Senhor. Também abençoe, Senhor, a oferta, diz para nossa fé, possa chegar a sua ordem no seu ministério. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Mãos ao trabalho, crentes, vai já passando ao voo. Vamos enquanto temos nossa vida em flor. Vamos enquanto é dia, com força trabalhar, pois quando chega a noite, já não há lidar. Mãos ao trabalho, crentes, já ide enquanto a luz. Eia que agora é tempo de servir Jesus. E de um vigor na vida, todos ao bem votar. Pois quando chega a noite, já não há lidar. Mãos ao trabalho, crentes, breve nos chega o fim. Firmes enquanto a morte não tocar Caim. Vamos, irmãos, à obra, por Cristo trabalhar. Pois quando chega a noite, vamos descansar. Amém. Obrigado pela participação de cada um. As crianças podem descer. O irmão Eduardo pode chegar à frente com a mensagem. Pastor?
Boa noite. Boa noite para aqueles que nos assistem pela internet. Dou graças a Deus que nós temos liberdade e também privilégio de abrir a palavra do nosso Deus e assim estudá-la. E assim falando, que temos o privilégio, né, e também liberdade, eu peço que os irmãos abrem suas Bíblias em Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4. Nós vamos ler todo o capítulo, que seria 23 versículos. Peço que os irmãos me acompanhem na leitura. E eu vou tentar ler na NVT, nova versão, tradição. Ela diz assim, a palavra do Senhor: Sambalate ficou furioso quando soube que estávamos construindo o muro e dignou-se e zombou dos judeus. Disse na presença de seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano: o que esse punhado de judeus fracos penso que está fazendo? Imagino que serão capazes de construir o muro em um dia só, porque ofereceram alguns sacrifícios. Penso que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulhos. Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou: basta uma raposa subir lá e esse muro de pedra desaba. Então orei: ouve-nos, nosso Deus Pai, estamos sendo ridicularizados, que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignore sua culpa, não apague seus pecados, pois provocaram tua ira aqui, diante dos teus construtores. Por fim, o muro foi reconstruído até a metade de sua altura ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. No entanto, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os adotitas souberam que a obra avançava e que as brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Eles planejaram vir lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. Então o povo de Judá começou a se queixar: os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulhos para remover. Não seremos capazes de construir o muro sozinhos. Enquanto isso, nossos inimigos diziam: antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com o seu trabalho. Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes: eles virão de todas as direções e nos atacarão. Por isso, coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi-os por famílias para que montassem guardas armados com espadas, lanças e arcos. Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo. Lhe disse: não tenhais medo do inimigo. Lembre-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Quando os nossos inimigos descobrirem que sabíamos de seus planos e que Deus os havia frustrados, todos nós voltamos ao trabalho no muro. Dali em diante, porém, apenas metade de meus homens trabalhava, pois a outra metade ficava de guarda, com lanças, escudos, arcos, couraças. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá, que construía o muro. Os trabalhadores prosseguiram com a obra,
Com uma das mãos levavam as cargas, enquanto com a outra seguravam uma arma. Todos os construtores tinham uma espada presa à cintura. O tocador de trombeta ficava comigo para dar o sinal de alerta. Então expliquei aos nobres, os oficiais e aos restantes do povo: a obra é extensa, estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. Quando ouviram o toque da trombeta, corram para onde ele soar. Nosso Deus lutará por nós. Trabalhávamos o dia inteiro, do nascer ao pôr do sol, e metade dos homens estavam sempre de guarda. Nessa ocasião, eu disse aos que moravam fora dos muros que passassem a noite em Jerusalém. Assim eles e seus servos poderiam ajudar a guarda à noite e trabalhar durante o dia. Nenhum de nós, nem eu, nem meus parentes, nem meus servos, nem os guardas que estavam comigo, trocavam de roupa, carregávamos sempre as nossas armas, até mesmo quando íamos beber água. Vamos ter uma palavra de oração, baixar nossos... Senhor nosso Deus, amado Pai, nós pedimos ao Senhor a sua graça e misericórdia para conosco, que o Senhor nos ajude a entendermos o que os teus ensinamentos por meio da sua palavra venham nos ensinar a nossa vida a se dedicar à sua obra, ao seu ministério. Nós aqui estamos para servir e adorar, mas precisamos, Senhor, do Senhor, que nós realmente venhamos buscar com total dependência para que a sua obra dê continuação e assim venhamos pessoas aceitar Cristo como Salvador. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito a essa igreja, a essa obra. Pedimos que o Senhor continue agindo em nosso meio, fazendo assim a sua vontade e nós assim buscando fazer a sua vontade. Graças nós lhe damos por tudo, é o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o capítulo 4, podemos dizer, é riquíssimo, e nós vamos aprender aqui 3 pontos importantes para a nossa vida. E eu separei 3 pontos, então, que nós vamos estudar. Seria o primeiro ponto: nós precisamos trabalhar, nós precisamos orar e nós precisamos vigiar. Mas antes de entrar a esses pontos, eu quero citar algumas coisas referente à obra de Deus. Então, quando eu estava fazendo essa mensagem, estudando e meditando, veio na minha mente a esta obra. A obra de Deus, ela não é feita somente com um homem só. Ela necessita de mais homens. Interessante que o irmão Davi já falou hoje de manhã sobre liderança, líder, o povo e Deus, mas todos precisam ficar e ser na dependência de Deus, que Deus está acima dessa obra, está acima de nós, e Deus, Ele necessita que nós assim fazemos a nossa parte, porque essa é a razão que Ele nos salvou, para servir e adorar, não somente para adorá-lo. E essa obra precisa de servos,
Mas, como eu estava dizendo, então no passado, em 88, veio um homem de tão longe, de um outro país, começou essa obra. Mas ele não começou sozinho. Ele chegou sozinho, ele e sua esposa, mas ele precisou de apoio. Veio mais outros missionários. Eu não vou citar os nomes porque eu não quero falhar com nenhum deles, mas Deus sabe daqueles homens que deram o seu coração, que se deram o seu tempo e sacrificaram suas famílias, sua cidade, seu país, para estar aqui fazendo a vontade de Deus. Tem tantas coisas que nós podemos falar, que até mesmo também fazendo a vontade de Deus, o nosso próprio Salvador, ele veio a esse mundo fazendo totalmente a vontade do nosso Deus, nosso Pai, de Deus Pai. Então dá para nós ter uma noção como se pode ser feito a obra de Deus. Ela necessita do povo, necessita de pessoas, de nós. E vendo esses homens que aqui fizeram toda essa obra, começando, eu tenho uma foto que eu vi numa outra Bíblia, os trabalhadores de Neemias. Era pedras, o muro era de pedras, não eram tijolos, alguma coisa mais leve, era pedras. Naquela época, os andaimes eram ser feitas na mão. Hoje nós temos andaimes, temos algo que nos facilita a subir alturas que nós não podemos imaginar. Quanto alto é um prédio, e aqueles homens assim têm toda essa mordomia, vamos dizer assim, que elas não precisam fabricá-los. Temos máquinas para fabricar esses materiais e assim chegam nas mãos de nós homens. O trabalho que vamos fazer, sujar com massa, e assim mesmo tem caminhões que tragam massa também pronta, né? Concretos, mas só lembrando um pouquinho de como é o trabalho desses homens no passado. Era sofrimento. Pelo que nós lemos aqui, e vamos passar por alguns versículos, eles realmente tomavam água com aquela mesma roupa, eles dormiram com a mesma roupa, eles não trocavam de roupa. Podemos nós imaginar, trabalhando o dia todo, noite toda, porque nós sabemos também que alguns homens trabalhavam a obra durante o dia e à noite eles faziam vigilância, porque o inimigo não sabemos momentos que ele vai nos atacar. Então Neemias aqui, eu vou falar um pouquinho que era um homem, Neemias, um homem prático, um líder, um organizador, um homem de coragem, determinação, com vastos recursos espirituais ao seu dispor, e teve pela frente a grande tarefa de reconstruir os muros que fariam de Jerusalém outra vez uma cidade fortificada. E eu notei aqui, irmãos, que uma boa obra, ela precisa de um bom administrador, uma boa organização, uma boa liderança e confiança. Mas não se para só aí, não para só aí. Precisa mais. Simplicidade, sinceridade e humildade centralizada na total dependência de Deus. Então veja só quantos atributos precisa de um homem à frente da obra de Deus. Ele necessita de tudo isso. Pensar, refletir, e assim foi Neemias em sua vida. Lembra também que ele não colocou o seu plano para ninguém. Ele mesmo foi lá e viu, analisou o que precisava ser feito. Um homem corajoso, mas também um homem completamente total dependência
de Deus. E é isso que nós precisamos ser. Total dependência de Deus em toda a área de nossa vida. E chegando então à nossa primeira parte da obra de Deus, que é trabalhando inteiramente pela obra de Deus. E o primeiro ponto são 3 coisas indispensáveis para que a obra de Deus seja feita. E essas 3 coisas indispensáveis para que a obra de Deus seja feita, ela é indispensável. Necessitamos, o que nós vamos ver hoje à noite, que o primeiro ponto, nós precisamos trabalhar. Versículo 6, veja comigo o que diz no versículo 6. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. O coração do povo tinha ânimo, vigor para trabalhar. E é uma coisa que às vezes parece que falta em nós. É claro que nosso Deus sabe que nós somos limitados, nós somos fracos, né? E assim, por essa razão que nós precisamos ser totalmente dependentes dele. Mas as nossas falhas, fraquezas, nós devemos sempre buscar o nosso Deus, força, refúgio nele. Então mas eles não se intimidaram com as ofensas e injúrias. Estúpidos e loucos, eles foram ridicularizados a insultos, mas isso estimulou em vez de intimidar. Veja que tudo o que eles ouviram não deixaram eles desanimados. E sim, pelo contrário, animados. Eles ficaram mais animados, encorajados pelo aquilo que estavam ouvindo, de tantas injúrias, ofensas e ridicularizados, até mesmo eles foram chamados. Mas cada um atuou no seu lugar. Versículo 15 diz assim: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já os sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho, eles todos voltaram ao muro, cada um à sua obra, cada um ao seu lugar. Mais uma coisa aqui que nós precisamos fazer, o que nós sabemos fazer. E o que nós não sabemos fazer, buscamos aprender a fazer. Hoje mesmo, nós temos falha, não sei se a palavra é certa, mas o nosso irmão Guilherme não pôde chegar. O pastor está no lugar dele. E aí fica o pastor na transmissão, tem que ter uma pessoa no piano, um outro na regência. Então, necessita de pessoas, de nós, crentes, a nos apresentarmos a essa obra. É difícil? Pode ser difícil. Não sei se é fácil. Mas nós buscamos aprender. Se apresente. E como ouvimos de manhã, se apresente, seja um líder, seja uma pessoa que realmente tenha a responsabilidade de fazer aquilo que está ao seu dispor. Lembre-se, dependência totalmente em Deus. Deus vai capacitar você. Deus vai capacitar nós a fazer essa obra que não é do pastor, não é nossa. A obra é de Deus. Nós somos serventes, servos. Então, meus irmãos, que nós possamos ser encorajados pela a palavra do Senhor, pela atitude deste homem,
de Neemias. Essas são lições que nós podemos, assim, aprender nessa palavra, porque essa palavra que nos ensina como nós devemos andar, agir, o falar. Tudo isso está aqui como o nosso livro de manual de vida. É só por esse livro que nós estamos aqui. Porque nós conhecemos a verdade, e a verdade nos libertará do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos razões para estarmos aqui e para apresentarmos ao nosso Deus. Porque o que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo fez por nós, nada pagaria o que nós viemos fazê-lo para a obra dele. Então, resta somente nós fazer aquilo que está ao nosso dispor. E eles trabalharam de dia e de noite. Veja no versículo 21, que diz: e assim trabalhavam na obra, e a metade deles tinham as lanças desde a subida da alva, o amanhecer, até o sair das estrelas, à noite. Mais uma vez aqui, nós podemos ver que tem um grupo de pessoas que trabalhavam, dois grupos, de pessoas. Uns trabalhavam durante o dia a obra e o outro à noite, vigilantes. Então, o propósito era para quê? Para terminar a obra, e sem dúvida, eles estavam motivados pelo Espírito Santo em tudo isso. Cada um deve estar assim, conscientizado para a obra de Deus. Cada um de nós deve ser encontrado, estar conscientizado a fazer essa obra. E hoje essa obra ainda, pela graça do nosso Deus, continua com 2 pastores de privilégio que essa igreja tem, mas a obra não só tem a eles, e sim necessita de ter nós, como servos de nosso Deus, como membros da igreja, como os filhos de Deus. E nós, irmãos, também precisamos orar. O segundo ponto é a oração. Primeiro ponto, precisamos trabalhar, e o segundo ponto, precisamos orar. A oração é fundamental. Eu sempre digo e vou sempre dizer, porque quando uma pessoa aceita Cristo como Salvador, ela não basta só aceitar, levantar a sua mão, e assim ela está salva perante Deus. Ela precisa confessar os seus pecados. Confessar Cristo como Salvador é por meio da oração. Porque ela vai abrir seu coração para Deus. E nós, com pecado, em nosso coração não chegamos ao nosso Deus sem a oração. Então a oração é fundamental. Necessitamos completamente da oração diariamente. Ela tem que fazer parte de nossa vida. Não só em refeições, agradecimentos a Deus pelo que eu estou ingerindo, pela água, pela comida, mas sim agradecer a Deus pela proteção, a salvação e pelo que eu sou, pelo que eu era no passado, pelo que eu sou. E assim pedir sabedoria, entendimento, crescimento, para que Ele usa-me, a minha vida, que não é minha, é dele. Eu não pertenço mais a mim. No momento que eu aceitei o meu Salvador como meu Senhor, não sou mais pertencente a mim mesmo. A minha vida não pertence a mim, e sim a Deus. Então nós só não trabalhamos, mas também oramos. E criticaram a oração de Neemias,
e eles queriam destruir a obra de Deus. E Mateus 26:41 diz: vigiai e orai, para que não entre na tentação, para que não caia na tentação. 1 Tessalonicenses 5:17 diz: orai sem cessar. E Mateus 5:44 diz: Jesus ensina: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Nós temos ensinamentos do nosso Salvador, que nós devemos orar pelos nossos inimigos. E a oração e fé, elas são aliadas em ação de prática. A oração e fé, aliadas com ação de prática. Porque aqui eles não só oraram, mas eles vigiaram. Então eles praticaram a sua ação de prática. Nós muitas vezes queremos só orar, mas não queremos praticar. Senhor, envia ele e não a mim. Aí você ora pelo irmão. Sim, o irmão precisa de oração. Mas quando você ora para você ser um instrumento na mão de Deus. Seja alguém na obra de Deus. Com certeza, essa obra, ela vai crescer para a glória de Deus. Mas nós precisamos juntos trabalharmos. Toda obra necessita de reparos. Toda obra necessita de alguém ajudando aqui e ali, fazendo algo. E nós precisamos ser esse alguém. Precisamos nos apresentarmos. Eu vou ver se eu lembro do versículo que Romanos 12 diz: rogo-te que apresente nossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus. Que nós precisamos nos apresentarmos. Sacrifícios vai ter, você precisa se sacrificar sim, em tempo, alguma coisa de sua vida. O nosso Salvador se sacrificou a vida por nós, e nós não vamos termos um tempo de sacrifício para o nosso Deus, num evangelismo, num tempo aqui na igreja, ou aquilo que os nossos pastores necessitam. Nós precisamos nos apresentarmos. E então cabe a nós, irmãos, assim dar continuação a essa obra que fez 32 anos. E esse ano Deus permitindo 33 anos. É jovem essa igreja. Eu estava lembrando uma outra igreja que é do pastor Stefanini em Partenon, ela tem a minha idade, eu não esqueço, 56 para 57 anos. É um pouquinho mais avançada, né? Mas essa igreja aqui, ela é uma igreja jovem. Os pastores jovens, nós somos jovens. Dona Helene, Dona Lívia, né? Graças a Deus pela vida dessas irmãs. Nós precisamos, sim, nos dedicarmos a essa obra, porque ela faz parte da nossa vida. Versículo 14 também diz: lembrai-vos do Senhor. Eu olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados, aos restantes do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres, vossas casas. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, Ele luta por nós. No versículo 20, também diz que Deus pelejará por nós, Deus lutará por nós. E nós precisamos
trabalhar como se tudo dependesse de nós, mas também orar consciente de que tudo depende da vontade de Deus, depende da bênção de Deus. Nós precisamos trabalhar como se fosse que tudo dependesse de nós? Sim, mas também que tudo depende totalmente da vontade de Deus, da bênção de Deus. Sempre dependemos de Deus, sempre. Terceiro e o último ponto. Nós precisamos vigiar. Viu como esse capítulo de Neemias é riquíssimo? Precisamos trabalhar, orar e vigiar. Isso é uma regra importante para a vida de um cristão. Ele necessita desses 3 itens. Porque nós não sabemos, irmãos, quando o inimigo vem. Porque ele vem para roubar, matar e destruir. Esse vigiar precisa fazer parte de nossa vida. Foi o que aconteceu com o povo que estavam trabalhando. Neemias colocou vigias contra os inimigos, que é no versículo 9, diz: porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite. Tudo estratégico, tudo bem pensado. Eles estavam bem atentos. Eles já estavam esperando. Se o inimigo chegasse, ia se dar mal. Frustrados foram eles. Por quem? Por Deus. Então, que nós sejamos vigiantes, vigiai e orai. E assim, trabalharam com os ouvidos atentos ao som da trombeta, prontos para qualquer emergência. Eu ia mandar uma foto para o pastor colocar na tela, sobre o muro que eles estavam reconstruindo. Nós podemos imaginar o comprimento desse muro e a altura. Aonde estavam esses homens? Eu vou dar um pequeno exemplo, nós aqui somos a igreja. Vamos dizer que esse muro chegou até o Zafari. Como alguém pode ouvir um grito daqui ao Zafari? Então, o toque da trombeta chamaria a atenção. Só para nós ter uma vaga ideia de um trabalho que é extenso. A obra de Deus, ela é extensa. Ela é grande e nós não imaginamos. Que a nossa imaginação, vamos usar que nós somos limitados até na imaginação. Nós estamos limitados a tudo em nossa vida. Mas pensamos, refletimos o que é um trabalho pesado, um trabalho de uma obra grandiosa. E assim esses homens tiveram por total coragem de fazer essa obra. Você não vê eles nem aqui um momento de desânimo, cansado sim, faz parte do trabalho, o cansaço. Você trabalha até mesmo, você cansa trabalhando até mesmo sentado num escritório. Você cansa com a mente, porque você está cumprindo o seu horário. Você chega em casa exausto, é somente descanso. Mas esses homens nos encorajeiam pelo trabalho que eles fizeram na obra extensa e grandiosa, no sol, em chuva, porque
eles queriam que essa obra chegasse ao seu acabamento e terminasse. Eles queriam fazer até o final do que precisava ser feito nessa obra. E nesse caminho, meus irmãos, nesse caminho, a vitória é certa. Se nós assim estamos com o nosso Deus, confiante, dependente totalmente dele. A vitória é certa para o caminho que nós confiamos e levamos o nosso Deus. No versículo 20, mais uma vez, ele diz que Deus lutará por nós. A vitória é certa. Deus jamais foi e será derrotado. Nós temos e cremos num Deus vitorioso. O nosso próprio Salvador venceu a morte na cruz. Então nós temos e precisamos nos apegarmos a esse Deus, a chegarmos a cada vez mais próximo a Ele, por meio da sua palavra, por meio da oração e também vigiar, porque faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa vida. E a justificação é quando o Espírito Santo luta por nós. Enquanto a santificação é quando o Espírito Santo luta em nós. No momento que você aceitou Cristo como Salvador, você é justificado. Ponto final. Mas a santificação é o processo. O Espírito Santo lutando em você, em nós. Porque nós enfrentamos uma luta, tanto interna como externa. E nós precisamos, na total dependência de Deus, entrarmos na presença total dependência do nosso Deus. Eu preciso falar uma coisa aqui que não foi falado na minha... falei sim, perdão. É necessário que nós chegamos e nos apresentamos. Mais uma vez eu reforço que essa igreja aqui, completando seus 33 anos esse ano, Deus permitindo, com certeza nós vamos ver o passado dessa igreja, aqueles que assim colocaram a sua mão, sua dedicação, seu tempo a esse templo, construindo assim como ficou. Como eu disse e como eu digo, é um templo bonito, é uma igreja bonita, mas precisa de reparos, de cuidados, necessita de trabalhadores. Reforço o que o irmão Davi falou de manhã, liderança, um povo na total dependência de Deus. Interessante que a mensagem dele de manhã quanto a minha à noite, eu creio que dá para nós juntarmos as duas e resumir numa só palavra. Precisamos ser servos de Deus, servos dessa obra, porque ela necessita. Não basta ser fiel em algumas áreas de minha vida. Eu preciso ser fiel em todas, nem que seja um pouco, mas eu preciso ser fiel em todas as áreas da minha vida. Não ser um homem de dizimista, de presença na igreja,
mas eu preciso ser fiel ao meu Deus, tanto aqui dentro dessa igreja quanto lá fora. Porque eu sei que Ele quer me usar, mas Ele não vai me usar sem eu abrir meu coração e chegar diante dEle e eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser usado pelo Senhor e para o Senhor. Que o Senhor seja honrado e glorificado, exaltado, honrado em minha vida. Concluímos, irmãos, que orar e trabalhar, vigiar, são condições indispensáveis para um avivamento. Porque o trabalho de Deus seja feito em nós. Ele necessita que nós damos continuação ao trabalho que Ele nos dá a esse mundo, a essa igreja, a sua obra. Sirvamos mais e melhor o nosso Deus. Esse ano começando, vamos refletir um pouquinho o que deixamos de fazer no passado, para que no futuro, para que no presente, esse ano, não venhamos vacilar. Vamos tentar melhorar. Vamos fazer um pouco mais de um esforço e melhorar aquilo que precisa ser melhorado, aprender o que precisa ser aprendido e praticar o que precisa ser praticado. Só assim nós podemos ser servos bom e fiel ao nosso Deus, a essa obra, a sua obra. Mas Deus espera de nós nos apresentarmos. Ele não vai forçar você a fazer, participar, a se dedicar à obra dele, se você não tem um coração voltado à vontade dele. Ele conhece seu coração, ele conhece bem você sobre a sua obra, sobre servi-lo. Então, meus irmãos, que esse ano possamos fazer planos, projetos para a obra de Deus, para que nós se dedicamos mais à obra de Deus. Porque nós fazemos tantas coisas, tantos planos, tantos projetos, mas e como fica a obra do nosso Deus? Ela necessita de nós salvos, nós que somos cristãos. E aqueles que não têm Cristo como Salvador, não têm certeza do seu destino a esse ano que se passou, pela graça e misericórdia de Deus, você está ainda nesse mundo, meu amigo, minha amiga. Cristo deu a sua vida por você. Mais uma vez, cito também um versículo de João 3,16, como foi citado de manhã, porque Deus amou o mundo, amou você, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus ama você, pecador. Mas
você precisa dar o primeiro passo. Você precisa ser corajoso e confessar os seus pecados a Deus. E convidá-lo, o Senhor Jesus Cristo, para entrar no seu coração e em sua vida. E assim você será uma nova criatura, será um filho de Deus. Somente assim você se chega a Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra que você está ouvindo hoje à noite, você necessita de arrependimento. Você necessita de conhecê-la, porque ela vai libertar você do pecado, da justiça e do juízo. E essa palavra, ela é realmente a verdade. Essa palavra, ela é a verdade. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que nós possamos assim, sempre buscarmos nosso Deus e nos buscarmos a nos dedicarmos mais à obra que é dele. E a ele seja dado toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, amado Pai, agradeço ao Senhor pelos ensinamentos de Neemias, um homem servo do Senhor, temente ao Senhor, e assim, Pai, que nós ouvimos hoje à noite, que o Senhor assim trabalhou no meu coração, que só o Senhor pode tirar tudo aquilo que me impede de eu fazer mais e melhor a sua obra. Eu sou realmente fraco, falho. Confesso ao Senhor que sou pecador e necessito totalmente do Senhor. Preciso totalmente do Senhor. Dependo totalmente do Senhor. E peço que o Senhor trabalhe em meu coração, trabalhe em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, que nós venhamos ter vigor, ânimo, que nós daiamos o nosso coração à sua obra e sejamos servos do Senhor. Mas por isso pedimos que o Senhor nos ajuda, nos encoraja, nos dê força, Senhor, para que tudo aquilo que vem sobre nós, que nós não venhamos a ficar intimidado, que nós venhamos, pelo contrário, buscar ânimo no Senhor para trabalhar mais e melhor. Agradecemos por essa igreja, nós agradecemos, Pai, pelos nossos pastores, pela diretoria, pelo teu povo aqui, e pedimos as suas bênçãos sobre cada um, que nós possamos realmente refletirmos e dedicarmos a sua obra, a sua vontade. Graça lhe damos por tudo, nos leve para os nossos lares com sua proteção e abençoe, Senhor, essa semana, que nós possamos estar sempre buscando a comunhão com o Senhor por meio da oração, por meio da sua palavra e da comunhão com os irmãos. É o que lhe pedimos e lhe agradecemos. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Agradeço a todos, agradeço àqueles que nos ouviram pela internet e assim Deus os abençoe. Quem somos nós neste mundo aqui? E qual padrão temos a seguir? Nós somos servos do eterno Deus, que por sua graça nos escolheu.
fiéis sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. Soldados somos do bom Senhor, que por sua graça nos alistou. Um bom soldado então será, quem busca o Mestre sempre agradar. Sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. No seu lamurar, paciente espera o frutificar. Assim devemos servir então, com esperança e em oração. Fiéis sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. Fiéis sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que